Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia! Louvado esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Bendito é o nome do Senhor. É muito bom, irmãos, essa oportunidade de estarmos aqui louvando e bendizendo o nosso Deus. Antes de você se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração para você cumprimentar, abraçar. Se for a igreja toda, você abraça a igreja toda. Se for só um, você só abraça um. Amém? Mas que Deus possa colocar uma palavra que às vezes para você é um simples Deus te abençoe. Mas isso traz uma graça sobre a vida do seu irmão muito grande. E que ele possa assim ser abençoado por você, em nome de Jesus. Amém? Depois disso você pode se assentar. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Irmãos, muito grato a Deus pela minha vida, minha família. Grato a Deus por você estar aqui conosco nesta manhã. Tivemos ontem, ali um jantar de casais, foi muito bom. Muito proveitoso, uma palavra muito boa da pastora Adriana, pastor Osvaldo, estiveram conosco na noite de ontem, e foi um momento muito bom. A gente sabe que ser casado é um desafio diário, e quando você recebe uma palavra, uma orientação, você descobre que tem muita coisa importante que você já está fazendo, e isso mostra que você está no caminho certo, e muitas coisas importantes que você ainda não está fazendo, e aí você tem a oportunidade de corrigir o percurso, de melhorar, e assim fazer a manutenção, cuidar, crescer e evoluir, Crescer é ficar maior, evoluir é ficar melhor. Então, ontem à noite a gente teve essa oportunidade e eu deixo sempre esse desafio a você, porque às vezes o desânimo ele nos vence, porque às vezes o nosso dia é tão corrido, o nosso sábado é tão no corre-corre, aí junta o calor, junta tanta coisa, e aí às vezes quando chega a noite a gente fica desanimado, mas não deixa de investir nesses eventos, nesses momentos, eles são importantes para a nossa vida e principalmente para a nossa casa. E nós somos muito gratos a Deus, por ver essas atividades sendo retomadas aqui na nossa igreja. Os pastores hoje, eles estão numa ordenação ministerial ali em Miguel Pereira, e por isso, nós estamos com a ausência deles aqui nessa manhã, mas à noite os pastores já estarão aqui para louvar o Senhor junto com a igreja, O nosso desejo é que Deus possa estar abençoando lá o culto nesta manhã. Eu sou muito grato a Deus, porque quando a gente vê, irmãos, uma ordenação ministerial, a gente vê que Deus ainda está levantando pessoas, ainda existem pessoas interessadas no reino, se envolvendo com o reino, porque a gente percebe a onda de gerações, E a gente não pode deixar de estar orando para que Deus possa estar abençoando esse ministério novo que está nascendo com essa ordenação, É mais um ombro para estar ali junto com o pastor Márcio, porque não é fácil, irmãos. Ministério é dolorido. Ministério
ele é difícil, o ministério é ruim, por isso que não é quem quer, é quem Deus escolhe, porque o cajado não é fácil de carregar não, é muito difícil, mas nós somos gratos a Deus por mais uma vida que está sendo assim, chamada, né? Ouviu o chamado do Senhor e respondeu sim, e hoje está aí sendo ordenado, que Deus possa estar abençoando o ministério de mais esse homem de Deus, né? Sua esposa, porque é um pacote, irmãos, vem todo mundo junto, né? O homem de Deus abraça o ministério, mas a esposa vem junto, os filhos vêm junto, então só mesmo a graça de Deus para estar honrando essas pessoas que estão à frente da obra do Senhor. Então às vezes você não pode ir, mas você pode interceder. Então isso aí é você também colocar ali a mão no ombro do homem de Deus e dizer assim, ó, nós estamos aqui junto. Isso é muito importante. Amém? Amados, nós vamos louvar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você à sua frente aí do seu banco, você tem um envelope, e eu queria falar com você acerca de dízimos e de ofertas, porque eu tenho visto, irmãos, e eu não posso deixar de falar isso, porque quando você pega o seu celular e alguém te manda alguma mensagem, aparece ali ao lado o número 1 e um X, não é? É para você ouvir na velocidade que a pessoa falou. Aí quando você dá um clique ali, já aparece 1,5x, ou seja, é 1,5 mais rápido. Isso já não está sendo mais suficiente, né? Você dá mais um clique ali, estão falando que nós somos a geração 2x, né? Porque porque você não tem tempo para poder ficar ouvindo 1x, nem 1,5x, porque tem que ser rápido. Aí você já clica ali porque tem que ser 2x, tem que ser muito rápido. É essa correria que nós estamos vivendo. E tem uma coisa assim, isso tem me incomodado, irmãos. Não, assim, não é a atitude, é o que às vezes eu vejo, não em todas as pessoas, mas o que eu vejo por trás dessas atitudes, né? Essa correria das pessoas em querer mais, ganhar mais, ter mais dinheiro. E no meu trabalho, né, eu trabalho com um grupo de pessoas que funciona numa operação, muito perigosa, né? Uma plataforma de petróleo, produz ali 170 mil barris de petróleo por dia, trabalha numa compressão de gás absurda, que no mundo ainda não se tinha uma tecnologia assim, e são jovens, ali de 25, 30 anos, que operam um navio desse. E eu vejo como que eles são acelerados, e quando eu vejo assim, em termos financeiros, como eles estão focados em investimentos. Se você sentar para conversar com eles 30 minutos, 35 é falando sobre investimento de ações, bolsa de valores. E eu vejo assim como que eles vivem tensos. É uma tensão que você tem que prestar atenção naquelas oscilações, né? Onde compra, que hora que compra, se está bom para comprar, se está bom para vender. E de vez em quando, alguns me procuram, e eu vejo assim, que já sufocou, né? Já se tornou uma doença, e alguns às vezes são afastados do serviço, porque estão lá no 2x, irmãos. E eu falo assim, para que essa correria tanta por conta de dinheiro? Não, porque eu preciso investir. Às vezes eles falam comigo assim, mas você não investe? Eu falei, olha, eu estou investindo e olha que é um investimento de arroz.
mas são nos estudos dos meus filhos. Amados, não existe investimento maior do que o reino de Deus, a obra de Deus. Eu não vou deixar o missionário passar uma necessidade por causa da Bolsa de Valores. Até pelo meu perfil, e eu sei que eu sou um pouco ansioso para isso, isso é uma coisa que para mim não dá. Mas investir na obra, investir no reino, quando você traz o seu dízimo, quando você coloca a sua oferta. Eu descobri uma obra da Jocum, irmãos, lá no interior do Sergipe. Um pastor que largou tudo, a esposa largou tudo e foram para a obra de Deus lá no interior do Sergipe. Eu sabendo que o pastor estava lá com dificuldades, irmãos. Ali foi a minha bolsa de valores. Ali foram as minhas ações. Eu descobri um projeto no interior do Amazonas, irmãos, de uma pastora, que quando me mandaram as fotos, os vídeos, a época das cheias, não podia ter escola dominical, não podia ter culto, porque a água subia, alagava tudo. E as crianças não podiam ter escola dominical por causa disso. E aí com o vento arrancou o telhado da igreja, da casa da pastora, e acabou tudo. E tinha que reformar, tinha que fazer, as crianças sem escola bíblica. E aí você vai fazer o quê? Você vai comprar ações ou vai botar o telhado na casa da pastora? Ah, mas vai ficar em 10 mil reais. Vamos investir 10 mil reais lá então, irmãos. Irmãos, o reino, ele cresce, ele nos envolve, é dessa forma. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, o seu coração, ele tem que estar preenchido nisso, irmãos. Nesse ministério, saber que é o alimento, trazei os dízimos e as ofertas para que haja mantimento na minha casa. É assim que o reino vive. Então, se você tem o seu envelope preenchido, eu gostaria que você trouxesse aqui à frente. Eu gostaria de abençoar a sua vida, receber das suas mãos. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você tem o seu envelope preenchido, desejar vir aqui à frente, faça isso em nome do Senhor. Segure a sua oferta em suas mãos. Eu quero te levar a outra reflexão hoje, irmãos. Não dê aquilo que está sobrando. Guarda isso para você. Na obra é uma oferta de amor. Quando a oferta de amor, irmãos, é a oferta de sacrifício a Deus. Estou falando para você abrir a sua carteira e tirar tudo que você tem e colocar na salva, não. Estou falando assim, que seja uma motivação de amor. A Bíblia diz que uma viúva colocou na salva moedas. O barulho dessas moedas foi um estrondo nos céus. Chamou a atenção de Jesus, que olhou, falou, fez incenso. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui antes da nossa oração. Deus não escuta pelos ouvidos, Nádia. Deus escuta pelo nariz. Deus escuta pelo nariz, irmãos.
Quando você faz incenso e isso chega com aroma suave. Jesus olhou e falou assim: aquela ali deu mais. Alguém pode estar pensando, mas como que deu mais? Se as pessoas colocavam aqui barras de ouro, dólares, dinheiro, aquela ali deu mais. Jesus falou: é o incenso. A motivação foi o amor. Então que isso seja a sua motivação nessa manhã com a sua oferta em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, o privilégio de estarmos na tua casa, Senhor Deus. Colocar a nossa vida financeira diante de ti, sacrificar ao Senhor uma oferta de amor, aquilo, ó Deus, que vai chegar diante de ti com um aroma suave, Senhor, diante da tua presença. Eu quero abençoar a fonte de renda do teu povo, Senhor Deus. Quando colocamos diante de ti a nossa vida financeira, quando entregamos uma oferta de amor diante do Senhor, Pai, como isso chega com aroma suave diante de ti. É o mantimento da tua casa. E nós fazemos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis ir, irmãos. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 37 e depois nós vamos partir para o capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 37. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 37. Diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Quantos mil, irmãos? 600 mil a pé. Somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles, versículo 38, um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Amém. Capítulo 14. Vire uma página aí, capítulo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E agora versículo 26, para encerrar. Diz assim:
Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Até esse ponto somente. Louvado seja o Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, por essa leitura, e eu quero te pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha falar conosco, falar com a tua igreja. Pai, quão bom e quão suave é estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Pai, se eu falar de mim mesmo, Senhor, isso não tem efeito algum, mas se o teu Espírito falar através de mim, ó Deus, os corações serão preenchidos, serão renovados, e a tua presença, Deus, vai fazer uma diferença na vida dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo possa me usar nessa manhã, Pai, que eu seja apenas um canal do fluir do teu Espírito. Eu me coloco à tua disposição nesta manhã, Pai, para que o Senhor possa usar a minha mente, os meus lábios, o meu entendimento, para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro assim, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto, ele relata um episódio também muito conhecido, eu falei aqui mais cedo sobre aqueles quadros nas casas, que as pessoas têm com o Salmo 91, e eu lembro que na minha infância, eu via em muitas casas 3 tipos de quadro, Um deles era a Arca de Noé. As pessoas tinham nas suas residências aquele quadro falando da Arca de Noé. E todos esses quadros falavam assim acerca da atenção da igreja para com o reino. Tinha um outro quadro que falava sobre os 2 caminhos, o céu e o inferno. Na residência das pessoas era comum ter isso. E também um dos quadros que eu costumava ver na casa das pessoas era a divisão do Mar Vermelho. E nesse texto que nós lemos aqui, é um desses 3 textos, que a gente via muito nesses quadros, a saída do povo de Israel do Egito, a chegada até o Mar Vermelho e o grande desafio, um agir de Deus ali para que conduzisse o povo a pé enxuto e livrasse Israel das mãos de Faraó. Bem, nós começamos lendo aqui uma passagem que disse, no capítulo 12, versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Vamos entender aqui o contexto, amados. José, a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, começa a história de José do Egito, José no Egito, toda a sua passagem na casa de Faraó, como Deus o levantou, como Deus o honrou em vários períodos, na casa de Potifar, na prisão, depois como governador. Ele leva a sua família para o Egito, a nação começa a se multiplicar, e José vem a falecer no Egito, mas o seu nome ainda tinha muito peso, por tudo o que ele fez, e o quão ele foi usado por Deus ali, para poupar o Egito desse período tão difícil. Mas José sabia que o Egito não era um lugar que Deus tinha no seu coração preparado para o seu povo. Tanto que quando José vem a falecer, Êxodo capítulo 13, versículo 19, tem esse relato, que quando eles estão para sair do Egito, havia já uma tradição, havia já um fato histórico, um relato. Olha, José, antes de morrer, já sabendo que não era isso que Deus tinha separado para o povo dele, não era esse o local,
apesar de ter tanta coisa bonita, agradável aos olhos, não era isso que Deus tinha para o povo dele. Então ele fez o povo jurar, falou: olha, quando vocês saírem dessa terra aqui, vocês, por favor, não deixem os meus ossos aqui. José, alguma coisa ali no Egito o chamou tanta atenção que ele disse: ó, o dia que vocês saírem daqui, porque isso aqui, eu não acredito que o nosso Deus tenha isso para a nossa geração, para o nosso povo, para a nossa nação. Não é isso daqui. Nós vamos sair daqui, em algum momento, eu não vou estar vivo, mas vocês, por favor, não deixem os meus ossos aqui. E eu imagino, irmãos, o que José não deve ter visto no Egito para não desejar nem que os seus ossos estejam ali, né? Como eu comentei com os irmãos, no meu local de trabalho, como são muito jovens, eles gostam de rodar muito o mundo. E tem um dos rapazes que trabalham comigo que ele sempre nas férias dele, ele gosta de fazer viagens longas, né? E ele sempre brinca comigo que ele sempre, quando chega lá, ele lembra muito de mim. Eu falei: lembrar de mim é fácil, só quero ver você pagar minha passagem e me levar junto, né? E uma vez eu brinquei assim com ele, falei: rapaz, traz pelo menos um imã de uma geladeira para mim. Então, sempre aonde ele vai, ele traz um imã para mim. E o mês passado, né, ele estava de férias, aí ele falou assim: eu vou passar por Paris, vou ficar uns 2 dias lá. Eu falei: pá, que coisa feia, coisa enjoada, coisa chata, né, tia Rose? Vai para Paris ali passar uns dias. Ele falou assim: e depois eu vou conhecer o Egito, vou rodar aquela área ali toda, eu quero ir na Cisjordânia, fronteira com Israel, quero conhecer o Mar Vermelho, quero ir no Mar Morto. Eu falei: pai, deve ser uma viagem muito interessante. Ele falou: mas eu não vou esquecer do seu imã não. Eu falei: isso também é uma coisa importante. Aí quando eu encontrei com ele mês passado no serviço, ele falou assim: aqui está um imã da Torre Eiffel, está aqui. Ele falou assim: esse aqui eu trouxe um imã do Egito para você. Eu falei: nossa, que bonito. Aí quando ele me deu o imã assim, eu falei: o que significa isso aqui? Ele falou: não, aqui você vê que estão os deuses do Egito, aqui que estão corpo de homem e cabeça de animal. Eu falei: esse aqui eu vou ter que quebrar, né? Não teve jeito, né, irmão? Eu cheguei em casa ainda, eu falei: Tati, esse aqui eu tenho que jogar fora. Eu falei: mas que barulho? Eu falei: não, eu estou quebrando, porque pode ser que alguém encontre isso aqui, já é o imã de geladeira, e vai botar na geladeira, eu vou estar botando uma maldição aí na casa de alguém, né? Porque tudo lá remete a isso. Eu imagino que José, quando olhou aquilo tudo, aquela mistura toda, José falou assim: isso aqui não foi feito para nós. Deus não está nessa mistura aqui e nunca vai estar. Nem os meus ossos vocês deixam aqui. E nós sabemos que havia uma escravidão ali do povo de Israel, e os egípcios massacravam, colocavam peso sobre o povo. Então Deus levanta Moisés, e Moisés então vai falar com o faraó. A gente já conhece essa história. E desde a primeira praga, que foram as águas se tornarem sangue, todas as águas, irmãos, água de fonte, água de cachoeira, água de rio, água que estava dentro do vaso, água que estava numa torneira, se tivesse uma jarra, todas as águas se transformaram em sangue. Mas os magos do Egito, a Bíblia diz que eles fizeram a mesma coisa. E aí Faraó então cresceu, achou: não, é briga de páreo duro, é o seu Deus contra os nossos deuses. Irmãos, para vocês terem uma noção de quanta influência de deuses estranhos tinha no Egito.
Os magos no Egito fizeram está na Bíblia isso. Eles operavam coisas semelhantes. Aí Faraó falou: não vou liberar o povo. Até a última praga, que foi a morte dos primogênitos, então ele decidiu que ele tinha que liberar o povo. Então ele fala assim: vocês podem ir. Pega tudo o que vocês quiserem e puderem, e vocês podem ir. E a Bíblia diz que foram 600 mil homens, só contando os homens, fora as mulheres e as crianças. Por média, dá-se em torno aí de quase 3 milhões de pessoas. Ela não é possível que tinha tanto israelense, tinha tanto judeu. Realmente não eram todos israelenses, não tinha isso tudo de judeu no Egito. Mas quando o Faraó, que escravizava outros povos, falou assim: olha, judeus, vocês podem ir, os povos que estão com vocês podem ir, muitas outras nações, muitos outros povos foram juntos. E falou: pega o que vocês quiserem. E eles foram pegando muitos ouros. Eu não entendi porque foi pegando tanto ouro. Você vai entender agora. Um dos povos que saiu junto com os judeus foram os ciganos, irmãos. Tinham habilidades em viver em tendas, construir em tendas. Gostavam muito de ouro, gostam até hoje. Até nos dentes você vê que eles aplicam muito ouro. Então esse povo foi junto com Israel e outros povos. Agora vamos entender aqui, irmãos, o propósito, para a gente entrar na mensagem. Tirar o povo do Egito era o agir de Deus para conduzir o povo para uma outra terra, que segundo a Bíblia era a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. Se você olhar o mapa, ele confronta um pouco com a palavra e você fica até um pouco sem entender, porque por mais que você tivesse esse quantitativo todo de pessoas, 3 milhões de pessoas, mas era um percurso, irmãos, que você podia facilmente fazer de 3 a 4 meses de caminhada. Só que você olha e fala assim: não, mas por que o povo demorou 40 anos para poder chegar lá em Canaã? Era um caminho curto, era um caminho pequeno de se percorrer. Você podia sair do Egito e chegar em Canaã em 3 meses. O povo já tinha ficado 430 anos escravo no Egito. Agora que o povo está livre, tão pertinho, né, irmãos? 3 meses de caminhada e você chegava. E a gente olha assim, por que demorou esse tempo todo? 40 anos. Mas Canaã era uma terra tão fértil, tão boa, que vocês, quando lerem o texto mais avante, você vê que quando ele envia os espias para olhar a terra, eles voltam encantados. Eles falam assim: olha, realmente, aquilo que Deus prometeu que seria essa terra tem. A Bíblia diz que um cacho de uva era carregado por 2 homens, irmãos. Era uma terra muito boa, né? Uma terra que emana leite e mel.
Se hoje eu te falasse que teria uma terra assim, você gostaria? Lógico. Quem não gostaria? Inclusive um povo violento, temido, guerreiro, chamado filisteus, que estavam ocupando a terra de Canaã. Deus está tirando o povo dele, um povo escravizado por 400 anos. Olha só, eu tenho para vocês uma terra que emana leite e mel. O povo, oba, glória. Aí o Senhor, essa terra está ocupada por um povo violento. Imagina aquela mistura toda, judeu, cigano, aquela montoeira de gente, 430 anos escravizados, agora está saindo, depois de 3 meses, chega na porta de Canaã. Vai fazer o que, irmãos? Não tinha o que fazer. E aí você fala assim, ó, mas não era o caminho mais curto? Por que Deus então levou um povo por um outro caminho, que demorou 430 anos, se ali era o caminho mais curto? Eu quero começar essa palavra, essa meditação com você nessa manhã, dizendo uma coisa para você. Nem sempre Deus escolhe o menor caminho. Ele procura o melhor caminho. Nem sempre Deus te leva pelo caminho mais curto. Nem sempre Deus escolhe o menor caminho. Mas Deus escolhe o melhor caminho. Para mim e para você. Geralmente é o caminho mais improvável. Geralmente é o caminho menos coerente, mais arriscado, mais sem sentido. Não é o mais curto, mas é o melhor. Deus age e trabalha dessa forma. O ruim é que a gente só entende isso lá no final. Dificilmente a gente percebe isso no começo da jornada, no começo do caminhar. Você pode observar na Bíblia, irmãos, que toda promessa de Deus, no início, é difícil de se entender, para quem está lá naquele contexto. Por quê? Porque não tem coerência, não faz sentido a promessa com a realidade do momento. O povo escravizado, o povo, tudo que se plantava, roubava. Aí ele chega para Gideão e fala assim, ó, você vai lá, vai livrar o meu povo, você é o cara. Aí Gideão falou assim, mas como? A menor, não fazia sentido. A promessa de Deus na nossa vida, irmãos, isso eu digo para todos nós que estamos aqui, quando você olha para a sua realidade atual e olha para a promessa, não faz sentido. Você fala, como que vai acontecer isso? É porque você tem que ir pelo caminho da fé, aí faz sentido. Então, amados, nem sempre Deus escolhe o caminho mais curto, mas Ele escolhe o melhor caminho. Por quê? Porque imagina tirar um povo escravo para entrar numa terra que só tem gente inimiga, fortemente armado, e que botava para quebrar, irmãos. Esse povo ia chegar lá, não ia conseguir possuir a terra, porque era um povo que não sabia nem mesmo lutar, e os filisteus eram inimigos fortes, e ocupavam Canaã. Israel precisava desse caminho, que era o melhor caminho de Deus para eles, que era o caminho do deserto. Para quê? Para que ele pudesse se preparar
para possuir Canaã. Deus não conduziu Israel pelo caminho, pelo menor caminho, pelo caminho mais curto, mas pelo melhor caminho. Por quê? Porque era necessário o Senhor fortalecer Israel. E para fortalecer, Deus precisou conduzir Israel pelo deserto, para passar por provas, para passar por limitações, só que agora diante de Deus, porque a escravidão fez com que Israel estivesse limitado, mas era uma coisa imposta por Faraó. Deus falou: eu preciso conduzir esse povo pelo deserto, para que eu possa fortalecer o meu povo, para que o meu povo esteja apto para entrar nessa batalha e conquistar Canaã. Passar por provas, para se fortalecer. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele fala assim: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que no meio da provação também dá o livramento, também dá o fortalecimento, também dá o escape. Muitas pessoas, quando são provadas, elas se perdem. Se perdem, irmãos. Israel foi guiado pelo deserto. E para onde que vai? É para a direita, para a esquerda? A Bíblia diz que havia um anjo que ia junto com Israel. Havia uma nuvem, uma coluna que guiava Israel. Para que o povo não se perdesse no deserto. Amados, nós não seremos abandonados no deserto, jamais. Mas às vezes esse é o melhor caminho que Deus nos leva para nos fortalecer. Porque se Israel corresse aquele caminho de 3 meses, ia chegar diante dos filisteus, não ia saber o que fazer, não ia saber como lutar. O melhor caminho foi aquele caminho que Deus o conduziu. O melhor caminho foi aquele caminho que Deus foi levando Israel, foi tratando Israel, foi tirando os ciganos, foi trocando aquela geração para que Deus pudesse separar aquilo que era exclusivo dele. E Deus foi fortalecendo, Deus foi preparando, Deus foi ensinando como que se lutava, para quando chegasse em Canaã, o povo estivesse pronto, num nível de obediência, num nível de precisão diante de Deus, num nível de relacionamento com Deus, aptos para serem conduzidos naquele propósito maior que Deus tinha para o povo dele. Deus trocou uma geração inteira no deserto, irmãos. Só sobraram 2, Josué e Calebe. Foi preciso conduzir o povo por aquele caminho, para que Deus pudesse tratar Israel. Amados, isso não é diferente comigo, isso não é diferente com você. Às vezes, pelas coisas que vivemos e passamos, quando nós chegamos diante do Senhor, talvez pelo peso, talvez pelo desgaste, seja ele físico, emocional, espiritual, nós estamos ávidos, nós estamos gritando por uma solução rápida, por um caminho que seja mais curto, por um caminho que seja mais rápido. E Deus nem sempre nos leva por esse caminho, nem sempre é o mais rápido, nem sempre é o mais prático. Às vezes Ele nos conduz por outro, não é o menor, mas é o melhor caminho de Deus para mim e para você. Para que isso? Para nos fortalecer diante da presença dEle. Então eu gostaria que você guardasse isso nessa manhã, que nem sempre a sua expectativa vai ser atendida por um caminho que seja mais curto, porque tem muita gente que está se perdendo no deserto, irmãos, pela necessidade de ver algo prático e rápido, e nem sempre Deus faz dessa forma.
Segunda coisa importante que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Todo mundo ali naquele povo era escravo, irmãos. Até mesmo os outros povos que estavam juntos. E muitos valores de Deus se perderam ao longo dos anos de escravidão. E você vai falar assim, ó, por causa de quê? Por causa dessa mistura. Muita mistura, muitas coisas que foram entrando no meio do povo e foi minando aquela essência de Deus no povo. Como eu falei, o povo, um dos povos que estavam junto com Israel era o povo cigano. O povo estava com um relacionamento com Deus muito superficial, por conta dessa escravidão, por conta desse distanciamento, por causa dessa montoeira de deuses que estavam sempre diante do povo de Deus. O relacionamento com Deus, o povo, estava muito na superfície, estava muito na condição de não ter o valor de Deus dentro do coração do povo. A corrupção era tão grande que assim, qualquer coisa fazia Israel olhar para o lado. E como é que você tira isso? Só o deserto, irmãos. Só o deserto para fazer isso. O relacionamento daquela geração que estava no Egito era muito, mas era muito superficial. Só que Deus queria um povo, uma nação que fosse exclusiva para Ele, que se relacionasse intimamente com Ele. Mas como que isso seria possível se o povo estava com essa mistura toda, com esse relacionamento muito superficial, muito por cima? Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu vou, amanhã se tiver calor eu já não vou mais. Hoje eu quero orar, amanhã se eu não for atendido eu já não quero orar mais. Um relacionamento com Deus superficial. Como é que você muda isso? Só o deserto, irmãos. Só o deserto para Deus tratar aquele povo. Para Deus ir tirando as misturas do povo. Para que Deus pudesse trazer o povo mais para perto dele. Para que o povo começasse a se relacionar com Deus de uma forma diferente. Sentir Deus numa essência que o povo fala assim, olha, de fato Ele está no nosso meio. De fato a presença dEle é real. De fato eu respiro a presença dEle. De fato eu não simplesmente frequento o culto, sento, escuto a palavra, entro do jeito, saio do mesmo jeito. Chego em casa, durante a semana não sou capaz de pegar um texto bíblico para ler, meditar, não sou capaz de louvar o Senhor, não sou capaz de jejuar, não sou capaz de buscar a Deus, não sou capaz de ter uma vida de intimidade com o Senhor, não sou capaz de estar cheio da presença dEle. Aliás, para muitos isso é uma frase que já ficou até no passado, que se experimentou um momento de estar cheio de Deus, mas não sabe mais o que é isso. Outras pessoas são capazes de vir um culto, louvar, levanta a mão, bate palma, e você sentiu a presença de Deus, e na sua mais pura realidade e franqueza, você tem que falar, há muito tempo que eu não sei o que é sentir esse arrepio no meu corpo, o que é chegar diante dele e me derramar em lágrimas, e estar diante dele sabendo que realmente eu e ele somos uma coisa só. Talvez em algum momento no seu passado você olhou e viveu isso, viu uma igreja diferente, você se viu
diferente, se viu num grau de intimidade, e Deus e você eram tão íntimos, era uma coisa tão gostosa, e você não sabe em qual momento do tempo e do espaço isso se perdeu, mas no fundo você sente falta disso. E como é que algumas pessoas Deus tem que levar para um deserto, fazer um trajeto diferente, para que Deus possa colocar ali algo diferente no meio desse relacionamento. Cada um de nós aqui, irmãos, já viveu um deserto. Cada um de nós aqui já viveu uma provação dura, difícil. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você não parou. É por isso que mesmo se não tivesse ar-condicionado, você vinha. É por isso que você não falta culto. É por isso que você faz questão de ir na escola dominical. Se tiver 10, se tiver 50, você vem. É por isso que você está sempre disponível. É por isso que você quer ser útil. Porque cada um de nós, se eu for contar a história de cada um de vocês aqui, eu sei que vai ter ali alguma coisa que você vai falar, olha, foi difícil, mas Deus me sustentou, eu atravessei um deserto muito grande, mas eu estou aqui de pé. Eu estava conversando com um marinheiro, no trabalho, que nas horas vagas ele tem um barco ali em Itacuruçá. Aí ele, conversando comigo, eu estava perguntando que tipo de atividade, falando, eu faço passeios, né? Eu falei, e como é que são ali os barcos de pesca, atividade? Ele falou, as pessoas chegam cedo ali. Aí eu perguntei a ele, que eu gosto muito de camarão, né, irmãos? Se você fizer lá na sua casa, pode me chamar também para ir. E aí ele falou, não, os barcos chegam cedo, se você chegar lá cedo, você vai encontrar ali os barcos que chegam com camarão, você vai encontrar ali até com preço bom. Mas eu vou estar lá, e você chega e eu te apresento lá os homens do barco. E aí um sábado para de manhã, eu fui lá em Itacuruçá. Cheguei lá, eu conversando com ele, aí eu vi assim os barcos dos pescadores. Aí ele me apresentou um homem lá que estava vendendo um camarão, parecia até um monstro do mar, né, irmão? Um camarão desse tamanho assim, né? Aí eu fui vendo os preços, né, irmão? Vai cair nos precinhos até pegar arroz, aquele pequenininho assim, né? Aí eu perguntei ao rapaz, eu falei assim, esse camarão aqui é quanto? Ele falou assim, é R$70 o quilo. Eu falei, rapaz, está mais caro do que filé mignon, rapaz? Ele falou, R$70 o quilo? Eu falei, aham. Aí eu vi um outro camarão, e era um camarão cinza, né? Aí eu olhei um camarão assim ao lado, era um avermelhado. Perguntei assim, esse aí é quanto? Ele falou assim, não, esse aqui é 90. Aí eu já fiquei curioso, né, irmãos? Falei, mas ele é um pouquinho menor do que aquele cinza ali. Por que ele é mais caro? Aí ele falou assim para mim, aquele ali, quando a gente joga a rede assim, ó, a gente puxa, ele vem fácil, ele fica mais na superfície. Falei, e esse vermelho aqui? Ele falou assim, esse aqui é mais caro, porque a gente tem que usar um sonar. Esse camarão aqui, ele é mais caro porque fica lá embaixo. Dá muito trabalho para a gente pegar. É por isso que aquele ali é 70 e esse aqui é 90. Porque aquele ali fica na superfície. E esse aqui, você tem que ir na profundidade para pegar. Eu falei, eu entendi. Nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, irmãos. Só na superfície é mais barato, não custa muita coisa.
Quando a gente quer ir num relacionamento mais profundo com Deus, vai custar mais. Vai custar mais oração. Vai custar mais jejum. Vai custar mais entrega. Vai custar mais leitura bíblica. Esse é o camarão de 90. Ele falou assim: se você comer esse aqui de 90, você nunca mais come aquele de 70. Falei, por quê? Ele falou assim: o gosto é diferente. Quem come esse aqui nunca mais come o outro. A essência é diferente, irmãos, porque Deus nos leva a uma profundidade diferente. O gosto é diferente, o relacionamento é diferente, mas é mais caro. O que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus é às vezes coisas que nos custam muito. Escrever uma história com Deus diferente às vezes nos custa muito. Se eu perguntar para a Rosilene, no episódio que ela teve com a saúde dela, quem é a Rosilene antes e quem é a Rosilene depois, é outra Rose, né, Rose? É outra Rosilene. É outro pastor Evelásio. É outro Felipe, é outra Ingrid, é outra Larissa. Porque não foi fácil, né, Rose? Saber que você está entrando para um centro cirúrgico sem saber se você volta? Mas é o que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. É o que nos tira do lugar de conforto. E a Rose podia falar assim, ó: vai gravar mesmo? Vou ficar em casa. Depois manda aí para mim no zap. Tem aquele caminho mais longo que Deus nos leva. É por isso que está aqui. Fui com a Tatiana no médico. A médica falou assim: vamos passar uma ressonância para você da cabeça. Chegamos lá, a médica olhou, falou: esse tumor aqui que você tem na cabeça, eu estava sentado, do jeito que estava sentado, eu fiquei. Mas eu não estou entendendo, assim, parece que ele já nasceu morto. Ele já nasceu e está calcificado. Você tem que vir todo ano aqui para a gente estar fazendo essa ressonância, para poder ver o tamanho, ver se... E todo ano a gente vai lá no nosso deserto lá, irmãos. Vê lá o médico: olha, não sei, mas está aqui do mesmo tamanho. Está calcificado. Não sei como, mas está aí, ele petrificou. Estou vendo a irmã Zenate aqui. Estou me lembrando que uma vez ela falou assim: Alain, eu já marquei um gabinete com o pastor Antônio, e eu já conversei com ele, foi muito bom, mas eu queria um gabinete com você. Até pela proximidade que a gente tem, eu queria conversar com você, porque eu preciso voltar para a minha caminhada. Não posso deixar de caminhar, porque Deus está me chamando para caminhar. Quero marcar um culto lá na minha casa. E eu quero voltar a caminhar. Preciso.
Eu não combinei nada com a irmã Zenate. Não sei se seria possível, se ela teria esse desejo no coração. A irmã Zenate, você poderia falar um pouco aqui? Poderia? Pode vir aqui. Quer vir? Pode vir. Cada um de nós, irmãos, traz um deserto na gente, mas que edifica a nossa vida e não nos deixa prostrado. Eu vou dar uma oportunidade para a irmã Zenate, para ela compartilhar com os irmãos. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo esteja nos nossos corações. Vocês estão me ouvindo bem? É porque é difícil, né, falar. Quando a gente passa, igual ele falou, no deserto, mas Cristo está conosco. Então, a gente passa, aí depois você volta, como que eu passei, como que eu fiz? Então, ele está falando, deve estar falando que eu perdi, que Deus levou meu filho porque ele amava mais do que eu amava muito, muito. Mas ele amava mais, então ele quis, né? Então, aí foi muito difícil. Eu nunca falei isso aqui na igreja, agora me deu a oportunidade, eu vou falar, mas eu estou muito nervosa, mas eu vou falar em nome de Jesus. Então, quando a gente perde um filho, eu falava sempre ele em casa, quando uma mãe perde um filho, eu acho que ela devia, os pecados dela ser perdoados, a gente devia, quando morrer, ir direto para o céu. Eu falava sempre ele em casa. Então, eu fiquei uns 4 anos revoltada. Então, foi até bom ela me chamar, porque o que pena é que o pastor Antônio não está aqui. Porque quando eu fui fazer o gabinete, eu fiz com o pastor Vilásio e com o diácono Alan. Porque eu achava assim, não adianta eu fazer com o pastor Antônio, ele não tem filho, ele não vai me entender, eu falava. Aí eu queria até pedir perdão a ele aqui, de todo mundo, que ele é o pastor da igreja. Ele, né, então ele tem coisas também, mesmo que ele não tenha família com filho. Aí eu queria até pedir perdão a ele, porque eu falei isso muito aqui. Eu não vou fazer com ele por causa disso, ele não tem filho, ele não vai me entender, porque só quem tem filho é que vai entender a dor da gente. Com a dor, é uma dor assim, a gente vive porque a gente tem Cristo. Eu vivo porque eu tenho Cristo na minha vida. Se eu não tivesse, eu não estaria aqui. Eu podia estar em drogas, internada em algum lugar, menos na igreja, louvando a Cristo. Porque quando tudo aconteceu, eu fiquei 4 anos sem louvar. Aquela revolta, aquela coisa, sem louvar. Eu chorava. Minha oração é: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Eu não orava, não tinha força para orar. Quando foi um dia, aí eu falei: gente, eu não posso ficar assim. Eu comecei a fazer os gabinetes, eu não posso, porque eu ainda tinha a Milene, minha filha. Então eu tinha... Vocês estão ouvindo? Porque eu... Bota o microfone mais. Sim. Ih, fica muito alto. Então, eu fiquei 4 anos sem louvar. Então, aí eu fiquei... Aí, quando foi um dia, comecei a orar: Senhor, eu não posso ficar assim. Eu tinha vergonha de andar com a minha Bíblia. Vê se pode, eu fui criada na igreja, sempre andei com a minha Bíblia, então eu tinha vergonha de andar com a minha Bíblia. Não vou, porque o que o pessoal vai dizer? Ela é isso, ela é da igreja, agora lá ficou sem marido, de acidente de carro, ficou sem um filho que foi assassinado. Eu tinha uma vergonha de andar na vida. Eu falei: o que eu vou fazer? Mas aí eu fui pedindo força a Deus: Senhor, me dá solução. Eu acordava à noite para ele não me ver, eu chorando. Eu ia para a sacada, ela chorava, que eu não queria passar para Milene, que eu estava chorando. Nós ficamos muito alto. Aí o que aconteceu? Eu chorava. Quando foi um dia, eu estava aqui na igreja, 4 anos depois, isso foi em 2005. Aí o pastor Emerson estava louvando. Aí quando eu vi, eu estava louvando. Eu não louvava. Eu ficava com aquela coisa, tudo me dava tristeza. Até hoje, não é qualquer música que eu canto, que eu me concentro na música, porque senão eu choro, me dá aquela coisa por dentro, aquela dor. Porque é uma dor. Eu perdi a minha mãe, perdi meu marido, perdi meu irmão, minha sobrinha.
Mas não é igual filho. O filho é uma parte da gente. Você vive sem aquela parte. Então você vive um dia você está melhor, outro dia você está pior. Mas só Cristo mesmo, mais ninguém. Só Cristo que te conduz, que você continua vivendo ainda. Entendeu? Você tem aqueles momentos de felicidade. Mas você é feliz que você tem Cristo. Mas na vida social, assim, espiritual, não é? Diferença espiritual e material. Mas tem dia que você está com aquela coisa, você fala, ai meu Deus, eu sou feliz. E carregava muito a Milene. A Milene, hoje em dia, não. Se puder, até ela teve lá muito tempo, ela chegou muito mais a Deus. Apesar de ela não ter muitas igrejas evangélicas, mas ela chegou, se ela pudesse, logo mais, eu não sei, dar a gratidão dela por Deus, ela poderia fazer isso. Então, aí eu falei, eu não posso parar, eu tenho porque eu tenho a Milene para cuidar ainda. E tem que me cuidar também. Aí eu digo aos irmãos, eu me liguei muito a Cristo, porque eu não tomei calmante, nada. Eu fui ao médico, aí a minha pressão ficou muito alta quando tudo aconteceu. A minha pressão foi 23 por 12. Hoje em dia eu tomo meu remédio de pressão, porque não controlo o emocional, não é muito. Então eu estou falando aqui, mas eu não gosto nem de falar. Se eu falar é para os irmãos, que eu nunca vi o atestado de óbito dele, vocês nem, 2005, eu nunca abria para olhar. Porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. Se eu olhar, isso tudo me faz mal. Então fica tudo guardado lá, eu não mexo naquilo. Então não sei como é que foi, assisto nadinha. Porque eu mesmo, e eu evito de fazer as coisas. Mas lá em casa, aí Deus me deu força, que eu tenho os meus, de primeiro virava tudo, os porta-retratos, aí não, falei, não, tem que, aí botei. Hoje em dia eu passo para lá, tem foto aqui, foto ali, foto aqui. Eu falei, tem que ser forte, porque eu sei que ele está bem. Que depois eu fico, aí Deus me deu um sonho muito bonito, que eu ficava perturbada. Aí Deus me deu um sonho, que eu chegava num lugar com muita água assim. Aí eu chegava, eu e Milene, de barco, aí eu encostava e tinha muita gente deitado numa água. Aí ele levantava e falava para mim, mãe, não se preocupe que eu estou bem. E ele estava com a camisa branca e os outros tudo sem camisa, sem nada, o pessoal que estava. E ele levantou daquele pessoal tudo deitado. Eu falei, então, ele está bem com Cristo lá, vivendo. Eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que falar, não é? Que a gente tem que ganhar almas, que o maior testemunho é com a nossa vida, né? É você viver uma vida de fidelidade, de amor, né, ao próximo, e viver para as pessoas verem Cristo em você, não é? E eu aguentei isso tudo também. Eu comecei a escrever um livro, está escrito lá, mas eu nem meditei porque ficou lá. Então eu vou botar ele na editora. Então, o que acontece? Porque o meu pai era uma pessoa muito íntegra. Eu fui criada nessa Assembleia de Deus, que meu pai sempre conhecia meu pai pastor. Foi sempre pastor minha vida inteira. Então eu fui criada nos ensinos da igreja, da Bíblia. Então por isso que a gente suporta muita coisa na vida da gente, que a gente tem aquele ensinamento, não é? Ensinar o menino no caminho que deve andar, porque, né? Quando chegar, não, né? Desviar dele, né? Então é isso que eu aguento tudo debaixo das mãos de Cristo. Minha família é família abençoada, eu e Milene, né? Agora ela foi lá, Deus guardou ela lá esse tempo todo, ela está aí, graças a Deus, e nós estamos caminhando, levando a palavra, mostrando que temos Cristo, porque suportamos muitas coisas, porque Cristo está conosco, né? A gente vai para o deserto, mas Ele tira a gente de lá e traz para cá outra vez. A gente continua caminhando, aí outro deserto, volta outra vez. Então o pastor está falando aí, né? Tá bom, meus irmãos? Obrigado da palavra.
Agradeço a Deus pela vida da irmã Zenate, a vida também de Milene, essa visita internacional, né, Milene? Irmãos, é isso. Às vezes Deus nos conduz, não pelo menor caminho, mas pelo melhor. Às vezes a gente tem que ir por esse caminho, irmãos, que é um deserto, sim, mas como que Deus trabalha e nos fortalece. E eu sou grato a Deus por isso. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, nós vamos orar. Agradecendo a Deus por esta manhã, por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque acima de tudo, o Senhor nos mostra que o Senhor nos conduz. Algumas coisas estão diante dos nossos olhos, Senhor, como algo tão pequeno, algo tão superficial, mas o Senhor quer nos levar a algo profundo, Senhor. Somente a Tua palavra, mas as experiências com o Senhor serão capazes de fazer isso em nós. Senhor, eu te sou grato por cada membresia desta igreja, por cada pessoa aqui nesta manhã, que tem a sua luta, que tem a sua dor, que tem o seu deserto, que tem a sua jornada, que tem a sua caminhada, mas que é vitorioso em Cristo, por causa do sangue que foi vertido na cruz do Calvário, por causa daquilo que Cristo venceu e entregou esta vitória em nossas mãos. Senhor, nós somos gratos por isso. Eu te sou grato, Deus, pelos pastores dessa igreja, pela membresia dessa igreja, pelos seus familiares, que o Senhor esteja os guardando, os protegendo, os livrando de todo o mal. Pai querido, o ministério dessa igreja aqui, nós consagramos a Ti e entregamos ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja com eles, ó Pai, fortalecendo e trazendo vida, e trazendo essência, e trazendo, Pai, o Teu amor, derramando da Tua graça sobre a vida dos pastores, seus familiares, dessa igreja como um todo. Nós fazemos isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Logo mais teremos o culto de louvor ao nosso Deus. Vamos colocar esse pedido de oração. Nossa caminhada, amados, ela não é uma caminhada fácil. Ser cristão não é fácil. Nosso dia a dia é muito difícil. Mas é uma caminhada poderosa em Deus. Uma caminhada de milagres. Uma caminhada de ver Deus agindo dia após dia. Mas para isso, a gente precisa estar buscando ao Senhor, crendo no seu poder, clamando ao Senhor, para que Ele possa fazer coisas grandes em nossas vidas. É uma guerra espiritual, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Aqui tem um caderno de oração e alguns pedidos. Nós vamos entregar diante do Senhor e nos despedir da casa dele nesta manhã. Senhor Deus e Pai, cada pedido de oração, que alguém pegou um pedaço de papel, uma caneta, escreveu aqui algo que talvez o homem consiga resolver, outras que o homem não consegue resolver. Pai, aqui está o nome de famílias, de pessoas que talvez estejam acamadas, talvez estejam em hospitais, pessoas que possam estar enlutadas no dia de hoje. Deus, jovens, adolescentes, pessoas que podem estar, ó Deus, presas, espiritualmente falando, ou materialmente falando, famílias, ó Pai, que estão sofrendo por vários motivos, sejam eles de ordem material, espiritual, ó Deus, por ordem, ó Deus, financeira, por ordem de saúde, mas eu quero entregar em suas mãos cada pedido de oração, ó Pai. Ó Pai, nós entregamos no teu altar, que o anjo do Senhor venha pegar esses pedidos, ó Pai, e levar diante de Ti, que o Teu Espírito Santo possa interceder por cada pedido, ó Pai, com gemidos inexprimíveis, como diz a Tua palavra, que o Senhor possa
inclinar os teus ouvidos à oração que se faz nesse lugar, que o Senhor possa abençoar o teu povo, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada situação que é apresentada diante de Ti com fé, porque cremos, ó Pai, no Teu poder, cremos, ó Pai, na atuação do Teu Espírito, cremos, Senhor, naquilo que o Senhor pode e vai fazer. Ó Pai, cada pedido de oração que está aqui escrito, que seja respondido pelo Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós fazemos esta oração nesta manhã, e quando nós entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, é com a certeza que o Senhor vai agir pela Tua misericórdia e graça. Senhor, eu quero colocar a Tua igreja diante de Ti nesta manhã, que o Senhor possa nos levar em paz aos nossos lares, nos guardar, nos proteger. Pai, nos dê um dia abençoado, ó Deus, uma tarde abençoada, e que possamos logo mais estar na Tua presença, louvando, bendizendo o Teu nome, exaltando o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que Teu nome seja exaltado em nossas vidas, ó Pai. Aonde formos, com quem estivermos, que as nossas atitudes, que a nossa postura, sejam posturas e atitudes que vão exaltar o Teu nome santo. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, a Tua igreja, e eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Igreja, vá com Deus, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.